Comprei meu primeiro relógio chinês no AliExpress. E, sinceramente, as marcas deveriam ligar um alerta, viu? Bom, esse aqui é um Wadesdive, um relógio chinês em titânio. Compacto, leve, uma proposta que pra mim foi surpreendente pelo preço. A gente tá falando de um relógio de 36mm, tá? 46mm de lug-to-lug e 11mm de espessura, tá? O que traz um conforto bem legal no punho. Bom, no pulso ele veste super bem, extremamente confortável. Ele tem essa pegada meio retrô devido a esse vidro levemente abaulado. Bom, pra mim o ponto alto desse relógio, como eu comentei, é o fato dele ser em titânio. Um acabamento escovado, que pra mim traz um ar de ser um relógio mais caro do que ele realmente é, e também traz esse aspecto de ser um watch, um relógio ferramenta de verdade. Bom, dentro desse relógio a gente está falando de um mecanismo Seiko VH31. Não é aquele mega mecanismo, mas é um mecanismo coerente pelo valor cobrado. E o interessante é que ele é um relógio a quartzo, mas o ponteiro de segundos é em varredura contínua, o que dá a sensação de ser um movimento automático. Bom, no vidro a gente está falando de um K1 Mineral Glass, tá? Não é da qualidade de uma safira, tá? Mas é um vidro também coerente pelo valor cobrado aqui. A gente está falando de um vidro que vai te trazer certa tranquilidade e resistência a riscos, de novo, não como uma safira, mas o suficiente aqui para um uso no dia a dia sem muitas preocupações. A resistência à água desse relógio é de 100 metros, o que também traz bastante tranquilidade num uso comum do dia a dia. Mas eu preciso ser sincero com você, porque esse relógio para mim tem alguns pontos baixos, tá? O primeiro deles para mim é o fato do acabamento da caixa ser em corte 90 graus. Repara que o corte que tem no acabamento, ele é bem reto, o que parece até que vai cortar o teu dedo aqui, porque ele é reto, o que é comum em produções em grande escala. A pulseira é ótima, é confortável e tudo mais, mas ela tem um problema também. O fecho dela não trava tão facilmente, tá? Já aconteceu comigo desse relógio quase cair no meu punho umas 2 vezes por eu achar que o fecho estava travado e não estava. Então tem que apertar com bastante força para garantir que tudo esteja travado. Outro ponto da pulseira é quando eu fui ajustar os elos, foi muito difícil conseguir tirar os pinos da pulseira, tá? Eu quebrei 2 trocadores de pulseira e tive que tirar os pinos com um martelinho. Então isso também me desagradou um pouquinho, enfim, mais um ponto baixo para mim. E por fim, o acabamento escovado da caixa, ele é levemente diferente do acabamento escovado da pulseira. Isso aqui talvez não seja tão perceptível, mas para quem já tem um olho um pouco mais treinado, vai perceber que o acabamento da caixa está na horizontal e o acabamento da pulseira está na vertical, o que traz uma sensação de diferença, assim. Então se você olhar bem, parece que colocaram uma pulseira de um outro relógio aqui. Depois de tudo isso, eu vou te falar para quem eu recomendo esse relógio e eu já te falo o valor dele. Ó, esse relógio não substitui a experiência com outros relógios suíços ou japoneses, tá? A gente tá falando aqui de um relógio de entrada, de um relógio para um uso muito específico, para quem quer usar esse relógio no dia a dia, sem preocupações, sem medo de bater, de ser roubado, qualquer coisa nesse sentido, tá? De novo, ele não entrega a mesma experiência que um relógio suíço, tá? Isso eu preciso afirmar aqui. As experiências que eu tenho com os meus relógios suíços e japoneses são muito melhores. Falando em nível de acabamento, de design, tá? De consistência, de peça. É um relógio que eu recomendo para esses usos mais despretensiosos no dia a dia. E por fim, o valor que eu paguei nesse relógio foi de R$ 750 no AliExpress. É isso, valeu. Em breve trago mais reviews por aqui. Fui!